Agora eu queria que o senhor falasse para nós, às vezes, o que acontece? O tempo já foi passando, a adolescência vai ser mais difícil, seja lá como foi criado esse jovem, a adolescência é um período um pouco mais difícil. Lógico que com base tudo fica mais fácil, mas vamos imaginar já um adolescente rebelde, que Desandou. os pais... Desandou. Tem jeito? Tem jeito, sim, tem jeito. Na verdade, quando você pega um caso desse, onde o adolescente já é um problema, normalmente você trabalha a família inteira. Por quê? Às vezes os pais chegam numa angústia, Jaqueline, que não sabem o que fazer. Né? E a gente até orienta, olha, tenta colocar esse tipo de limite e tal, não dá mais. Se eu fizer isso, ele vai me agredir. Então os pais, às vezes, eles também precisam de ajuda. Mas tem jeito, sabe? Se você conseguir acolher um jovem, que de repente o pai não consegue mais, já não tem mais essa liberdade. Se você tratar esse jovem, ter um acolhimento, ter um afeto e também acolher essa família, orientar essa família, é reversível sim, mas tem que fazer um trabalho. Não é tão simples quanto você fazer um trabalho com uma criança, né? Que ainda está totalmente sob controle. Quanto antes, melhor. Sem Percebeu que está dúvida. desandando, vai procurar ajuda, Jaqueline, né? infelizmente, nós temos uma cultura ocidental de procurar ajuda quando o problema está Só instalado. quando já está lá né? nas últimas Sem situações, dúvida. O infelizmente. que eu digo para os pais? Perceberam alguma coisa, tem uma dificuldade, poxa, vamos procurar ajuda, vamos ter a humildade de reconhecer que não estou conseguindo, né? O meu filho está indo por um caminho que eu não consigo reverter, porque se reverte, sabe, trabalhando adequadamente, os pais bem orientados e agindo, o que é o mais, às vezes, o que é o mais difícil, agindo, colocando os limites, se reverte sim. Agora, o senhor falou de limites, eu queria que o senhor explicasse para nós, para os pais que estão nos assistindo. Quando que os pais devem ir começando a ceder? Porque, por exemplo, até voltando ao bate-papo que eu falei agora há pouco, no bate-papo anterior, quando o jovem ele começa a chegar hoje, já nos 12, 13, 14 anos, eles querem sair com os amigos. Às vezes eles querem ficar até tarde, querem um computador no quarto deles para eles ficarem até tarde na internet. Querem, enfim, sair e dormir na casa de um colega. Quando que os pais devem começar a ceder e como que deve ser esse ceder? Claro. Eu acho que assim, existem para todas as pessoas regras, né? Por exemplo, um jovem, ele não pode, e eu vejo muito isso, o jovem ele não pode virar madrugada no computador, por quê? Porque ele tem que estudar no dia seguinte. Outra coisa, quando ele está muito tempo no computador, neurologicamente causa uma excitação. Então, na hora que ele vai dormir, ele vai demorar mais 1, 2 horas para começar a ter sono. Então, primeiro, tem que ter regras claras, tem que ter um horário para você ter o computador, para sair. O doutor falou uma coisa fantástica. Pode sair sim, não dá para você hoje, Jaqueline, falar, o meu filho tem que voltar 10 horas da noite em casa. Não dá. Você tem que acompanhá-lo, buscá-lo. Só que eu acho que o que vai depender? Da maturidade que os pais percebem em relação à criança ou ao jovem. Se a base foi bem constituída, se existe uma parceria, ótimo, você pode ir soltando aos poucos, porque é importante até para o jovem aprender a lidar com a sociedade, com os perigos que vão certamente acontecer, ele tem que se preparar para isso. Então, assim, tem que depender da maturidade, desse tipo de comunicação dos pais, desse afunilamento, dessa proximidade, mas tudo com muita clareza, com muito limite. Então, o filho vai, ele quer chegar um pouco mais tarde, que hoje fatalmente vai chegar, tudo bem, 2 horas eu estou indo te pegar. Né? Claro, no final de semana, porque durante a semana, como vai buscar 2 horas se ele tem aula às 7 horas da manhã? Então, assim, as regras têm que ser claras. As regras são claras para mim. Né? Você tem o horário para você começar o programa, o horário para terminar, e a gente se adapta a isso numa boa. E isso a gente tem a responsabilidade de ensinar aos jovens e às crianças. As regras, os limites tão importantes. Para os pais que estão nos assistindo, que como o senhor falou, já desandou, qual é o primeiro passo? O primeiro passo de verdade é procurar ajuda, Jaqueline, não tem milagre, porque às vezes o pai vai tentar reprimir mais, vai tentar brigar mais, vai tentar punir mais, e aí causa um distanciamento do jovem em relação aos pais. Então, o primeiro movimento, procurar uma ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um psicopedagogo, para conversar, para entender, para aí sim ver a melhor forma de comunicar com esse jovem e trazer o jovem próximo ao núcleo familiar. Né? Uma coisa que a gente percebe, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, é a capacidade já das crianças de manipularem os pais. Quando ele sabe que tem coisas que a mãe fala sim, o pai fala não, ele já sabe para quem ele vai pedir o quê, ele acaba manipulando, fazendo do jeito dele. Desde pequenininha a criança sabe que se fizer pirraça no supermercado, ela vai ganhar o que ela quiser, porque o pai fica com vergonha e dá. Eu queria que o senhor falasse para nós qual o cuidado que os pais têm que ter com essa manipulação. Legal. Jaqueline, acontece mais do que a maioria das pessoas imaginam. Para citar um caso, uma criança que eu atendi, não atendo mais, atendi há alguns anos atrás, 5 anos de idade na época. Ela chega para mim durante a sessão e eu tive que me conter para não rir.
e falou, tio, ontem eu falei para a mamãe que eu estava com dor de cabeça porque eu não queria ir na escola, que ia passar o pica-pau e eu queria ficar em casa. Então ela fez todo um teatro. Teve uma outra criança de 7 anos que ela chegou e falou, tio, se eu quiser, eu consigo chorar. E eu faço isso com a mamãe. Virou de costas, Jaqueline olhou para mim e começou a escorrer as lágrimas. Começaram as lágrimas a cair. E a mãe e o pai cedem, né? E às vezes eu recebo e-mails, Alessandra, eu estou desesperado, meu filho, ele falou isso, falou que não ama mais a vida e tal. E aí a gente vê que tem uma manipulação. O que é importante? Ter uma... A gente ri, mas imagina para os pais dessa criança. Não, imagina né? o desespero. Aconteceu essa semana até o filho de 9 anos, depois de uma bronca, eu quero morrer. Imagina um pai ouvindo isso. Claro que eu entendo e acolho. Mas ali na dinâmica psicológica ali da minha sala, eu sei que aquilo é um movimento de manipulação. Que daí o pai cede, a mãe cede. Exatamente, e acaba dando certo. O que eu falo para os pais, Jaqueline? Quando tem algum comportamento, se esse comportamento é reforçado, ele vai se repetir. Se a criança cair no meio do shopping e falar, eu quero um lanche, e o pai ceder porque ele está constrangido, né, o shopping está lotado, aquela criança sempre vai ter aquele comportamento. Por quê? Eu tive uma ação que gerou uma reação positiva. Então ele acaba aprendendo. Focando a sua pergunta, como deve proceder? Os dois têm que ter uma unidade de educação. Mesmo que eventualmente o pai chegue e fale, a mãe pegou pesado demais, foi muito firme. Ele nunca pode, e vice-versa, nunca pode desautorizar o parceiro. Mas eles podem voltar atrás, se os dois conversarem separados, eles podem voltar e falar, pensando bem, pode na festa? Pode se perceberem um erro, pode sim verbalizar. Só que nunca, por exemplo, a sua mãe não deixou, eu vou falar com ela e vamos ver que você vai sim. Isso nem pensar. Então, de repente, a mãe não deixou, os pais conversam, a própria mãe volta e fala, pensando bem, pode ir? O que o senhor sugere? Tá. Eu sugiro, normalmente, se você falar não, não voltar atrás. Se você falar um não por um impulso e perceber que realmente você errou no momento de explosão, falou, eu vou tirar o seu videogame durante 2 anos, e isso não vai acontecer, eu acho que o honesto aí conversar, o que eu oriento, e conversar e falar, olha, a mamãe se exaltou, o papai se exaltou, e pensando bem, nós vamos mudar isso para tal coisa. Então, ao invés de ficar 2 anos sem videogame, você vai ficar essa semana. Então, pode voltar atrás. Só que numa situação dessa, não vai sair porque você não foi bem na escola. E no dia seguinte voltar atrás, ele não vai ter a consciência do que é o não de verdade. Não existe meio não. Né? Não existe mais ou menos felicidade, mais ou menos sim, mais ou menos não. Então, é importante o não ser pontual nesses casos. Agora, a gente falou da manipulação. Onde que a criança aprende a manipular? Em primeiro lugar, a primeira vez que ela faz e vê que dá certo. Como que a criança aprende? Isso é instinto? Jaqueline, eu costumo dizer e brincar com os pais que é o famoso instinto de sobrevivência, né? Então, se a criança engatinhar aqui, derrubar um copo, e o pai der uma bronca e ela abrir um sorriso, qual que é a reação natural do pai e da mãe? Vai amolecer, já desarmou. Né? Então ela percebe que, opa, peraí, eu dou um sorriso e beleza, nada acontece comigo. E ela vai tendendo a ter esse comportamento repetitivo, né? Se ela for mal na escola, tirou uma nota ruim, e chegar para a mãe e falar, ai mãe, eu estou muito triste hoje, começar a chorar, manipular e mostrar nota, e der certo, a tendência é aquele comportamento se repetir. Nós também somos assim, né? Quantos casais que estão me ouvindo em casa, a mulher não manipula um pouquinho o homem não manipula um pouquinho a mulher, mas nós temos a maturidade de perceber até onde a gente pode caminhar, a criança não. Então, a mulher manipula para ganhar aquela bolsa, o homem manipula para a mulher fazer o jantar que ela quer. Sim. É uma coisa. E até mais fácil de saber que está sendo um pouco manipulado. Agora, exatamente. A criança ela vai abusar se ela aprender isso. A criança ela não tem esse conceito tão firme, tão enraizado do que é realmente negativo. Então, de repente, se um pai escuta aquilo que o senhor falou, que o filho quer morrer e o filho está só manipulando, para os pais aquilo é um desespero, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Aí vai falar, não, eu te deixo ir na festa, porque a última coisa que eu quero ouvir é que você quer morrer, o papai te ama, eu deixo na festa. E, na verdade, o que ele vai fazer dentro do quarto? Desculpa a expressão. Yes, consegui. Porque é isso que eu percebo dentro do meu consultório. Eu ouço isso de alguns adolescentes. E é um grande perigo, né? Porque qual que vai ser a percepção ali na frente no mercado de trabalho? Então eu consigo burlar o meu chefe, consigo manipular, ele não vai conseguir, Jaqueline. Vai ser um profissional que ele nunca vai parar num lugar só, nunca vai dar certo no trabalho. A mídia influencia isso de alguma forma? Quando a criança assiste, por exemplo, um desenho onde ela percebe manipulação, assiste uma novela onde ela vê o jovem manipulando os pais, a criança capta isso? Sem dúvida, ela capta e tenta reproduzir. É natural que isso aconteça. A criança acaba tendo aquela informação como referência. Aí sim, os pais,
Cabem aos pais, na verdade, ter a orientação, ter a pontuação do que não deve ser feito. Então é esperado manipular, é esperado algumas situações de mentira para se safar de algum problema, tudo isso é esperado. A partir dessas atitudes, cabem aos pais o limite, né? Dosar, mostrar o que é errado, colocar eventualmente uma punição para aquele erro, para perceber que, opa, se eu agir desta forma errada, eu vou ter algum prejuízo. Que é assim que é a vida, né? Quem trabalha mal não tem emprego ou não tem salário, então isso é importante. Por isso que a gente fala que é a arte de educar, né? Não é tão simples assim, a gente tem que ficar atentos mesmo. Sem dúvida. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui, Prazer Alessandro. é meu. Espero em 2011 recebê-lo muitas vezes. Com o maior prazer. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 55628159, 55628159, 55628086, 55628086. Os dois telefones são o 0 operadora 11 e o site é www.alessandroviana com 2 N's, né? .com.br, tá passando direitinho aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, Obrigadão, viu? prazer. Uma boa tarde.